ver se ele vai entrar aqui. Bom, enquanto isso, eu vou fazendo a apresentação dele. Então, é o especialista da área, né? O Marcelo, ele aceitou meu convite para vir trazer essa complementação, então, para falar de qualidade. Ele que é graduado em administração de empresas, acho que ele entrou, vamos ver. O Marcelo está aí? Não. Bom, ele é graduado em... agora sim. Oi, professor Marcelo, seja bem-vindo. Estava aqui iniciando a sua apresentação, então, enquanto você se organiza aí com a câmera, eu vou lhe apresentando aqui. O Marcelo, então, é um especialista na área, ele é graduado em administração de empresas, com especialização em logística e comércio exterior, tem mestrado em gestão de políticas públicas, tem bastante vivência em ambientes corporativos e acadêmicos, é um profissional aí com mais de 14 anos de experiência na área de gestão de processos, de qualidade, atuou em várias empresas nacionais, multinacionais, de logística, indústria, vários segmentos. Também dá treinamento de sistemas de informação e comunicação. E ele tem também experiência na implantação de treinamentos do 5S, PDCA, que a prof falou, faz auditorias, mapeamento de processos, tem bastante experiência na certificação como auditor interno da norma ISO 9001, então já fez auditorias, é professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação, está aqui na nossa instituição, então ele é professor da Unisociesc já há algum tempo. Ele trabalha aqui nesse semestre no curso de gestão da qualidade, na disciplina de auditoria da qualidade, normalização e sistemas de qualidade, e também no curso de administração da FGV aqui, com a disciplina de administração e recursos humanos. Então, seja muito bem-vindo, Marcelo, você tem propriedade para trazer aí uma complementação na minha fala, eu me voltei um pouco mais para a biomedicina, e agora você vem, então, com essa sua fala da sua experiência, fazendo também essa interdisciplinaridade, né, trazendo um profissional de outro setor para agregar aqui com os biomédicos, então, seja muito bem-vindo e te passo a palavra a partir de agora. Obrigado. Está um pouco baixo o áudio, prof. Acho que tem que... Deixa eu ver. Testa. Eu acho que sim. Feliz. Oi, prof. Tá me ouvindo? Vamos esperar que o prof está fazendo um ajuste ali no áudio dele. Deixa eu ver. Vê se você me escuta agora, por gentileza. Agora, Escuto. O pessoal está ouvindo? Dá um ok para o prof aí, estão ouvindo? Ok. Então, tá? Boa noite a todos, então. Já ajustamos aí os problemas técnicos. Eu ia transmitir essa palestra pelo YouTube, mas acabou dando um problema no meu canal, então, para eu não ter problema com vocês, eu vou acabar deixando isso. Eu acredito que isso deve estar sendo gravado, depois se a professora puder me passar esse vídeo, eu agradeço. Sim, está gravado, posso passar sim. Daí eu pego e edito dessa parte em diante e publico no canal. Então, boa noite a todos. Eu vou agora fazer o compartilhamento da tela com vocês. Tudo bem? Então, eu quero agradecer já desde o início a professora Thalita. Thalita, né, professora? Não está cometendo nenhuma gafe, né? Thalita. Sim, prof. Thalita. Nós não nos conhecemos pessoalmente ainda. A gente sempre tem formação continuada, mas o cenário que nós estamos vivendo impediu que nós tivéssemos os nossos encontros de formação continuada, então eu acabei não tendo
o prazer e a satisfação de conhecer a professora Thalita pessoalmente. A professora Anelisa, a gente já é parceiro já de casa. Eu estou no Unisociesc há 2 anos e meio. Já tinha trabalhado na casa antes, mas voltei em 2018. Então, é um prazer, obrigado pela oportunidade. É um assunto que eu gosto bastante, tenho bastante experiência já nessa área de atuação. E o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente está falando de qualidade, independente do ramo de atuação da organização, o teor da conversa vai ser sempre o mesmo. Então, quando participei de processo de implantação ou de auditoria de qualidade, independente se a empresa tinha 50 funcionários ou a empresa tinha 15 mil funcionários, como foi o caso da Samsung em Manaus, por exemplo, ou se a empresa faturava 50 mil reais por mês ou faturava 600 milhões por ano, as métricas, os procedimentos são sempre os mesmos. A gente, quando se debruça numa auditoria de qualidade, a nossa preocupação é justamente entender se as medidas, se os procedimentos, se os métodos são aqueles pré-determinados nas ITs, né, que são as instruções de trabalho, nos POPs, os procedimentos operacionais padronizados, nas fichas técnicas. Então, independente da área de atuação, eu não sou formado em medicina, eu não sou formado em biomedicina, eu não sou formado em estética, mas eu posso muito bem fazer uma auditoria de qualidade num setor desse, porque eu vou me fazer valer dos materiais, dos instrumentos que a atividade profissional exige como regra para a definição de qualidade e processo adequado. Então, eu me debrucei na noite de ontem e na manhã de hoje para tentar entender um pouco como que é essa prática de qualidade na atividade profissional de vocês. E o que eu vou tentar passar aqui para vocês foi muito legal a nossa conversa hoje à tarde, pela manhã. Eu acredito que eu tenha atendido as expectativas e espero que a gente consiga fazer a mesma coisa agora. Então, para vocês entenderem, né, sejam todos bem-vindos, as minhas qualificações já estão aí, esse material já está com a professora, já passei para ela pode depois disseminar a vocês, tá? A todo tempo, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem ali no chat escrever, anotem as suas dúvidas, ou então, professor, tem uma dúvida, fica à vontade, por favor. Eu sempre digo que o professor não ensina, ele transfere conhecimento, então eu não estou vindo aqui para ensinar nada para ninguém, estou vindo aqui para transferir um pouco de meu conhecimento com base na minha vivência, na minha experiência na atividade profissional de supervisor de qualidade, analista de qualidade. Então, aqui estão as minhas formas de contato, sintam-se à vontade, no que for preciso. Eu tenho alunos que perguntam direto as coisas para mim, mandando no WhatsApp, professor, estou com dúvida como é que faz para calcular frete, professor, estou com dúvida como é que faz para implantar um 5W2H. Então, independente da dúvida, foram mais de 50 disciplinas lecionadas já na área da gestão, em 25 cursos diferentes, então a gente consegue aí, pela minha formação, eu consigo trabalhar na área da qualidade na indústria, no serviço. A minha área de atuação de qualidade é mais específica em serviço mesmo, na área da logística. Mas já atuei na indústria também, já atuei em restaurantes, já atuei em hotel, tá? Em clínicas médicas, implantação de ISO. Então, a gente acaba tendo um pouco de participação em várias empresas justamente por causa da formação. Sintam-se à vontade, de forma alguma, eu vou hesitar em respondê-los, tá? Quando a gente entra falando de qualidade, tá? Eu abro o tema dizendo assim que o propósito do controle da qualidade laboratorial, gente, é justamente o quê? É assegurar a aplicação de processos de gestão que permitam a todos os profissionais envolvidos, e prestem bem atenção nos 3 verbos que estão ali, que permitam aos envolvidos acompanhar o desempenho dos procedimentos técnicos, que permitam aos envolvidos avaliar os resultados, que permitam aos envolvidos revisar continuamente os métodos adotados na rotina. Então, quando a gente está falando de controle da qualidade laboratorial, atentem-se a esses 3 verbos: acompanhar, avaliar e revisar, porque o tempo inteiro ele vai estar na vida de vocês quando se fala de qualidade. E aqui eu quero deixar bem claro que, independente de ser laboratorial, pode ser qualquer área de atuação, eu tenho que justamente me policiar em acompanhar o desempenho dos procedimentos técnicos, porque todas as áreas profissionais acabam tendo as suas atividades, acabam sendo pautadas sobre algum procedimento, sobre alguma instrução de trabalho, sobre alguma normativa de um órgão regulamentador. Então, cabe ao gestor acompanhar o desempenho desses procedimentos técnicos
avaliar os resultados, ou seja, eu preciso saber se aquilo que eu estou dizendo que eu ia fazer, se eu estou fazendo, e bem como revisar continuamente os métodos, afinal de contas, se eu planejo, executo e checo, eu preciso ter certeza, com esse check, se eu estou fazendo certo. Ao não fazer certo, eu preciso revisar os meus métodos e pôr o trilho nos trens novamente. Não esperar a coisa acabar, não posso construir uma ponte, esperar a ponte acabar para descobrir que a estrutura dela está mal montada. Então, eu não posso fazer um exame laboratorial, fazer todo o procedimento e, no final, descobrir que o instrumento que eu usei estava mal calibrado, que o método que eu usei não era adequado. Por isso que você tem métodos de acompanhamento e de avaliação que te permitem, a todo tempo, saber quão próximo do resultado você está. E aí, a revisão tem esse propósito, de colocar nos trilhos. Ou seja, você tem um desvio, uma não conformidade, você faz uma revisão e aí volta o processo de novo. E seja para fazer com que o laboratório gere resultados com mais eficiência, né, e se posicione de forma... que você se posicione no mercado com autoridade, ou seja, para reduzir gastos com erros administrativos, é de suma importância que o gestor ou proprietário de um laboratório esteja atento a alguns aspectos no tocante à qualidade. E eu tenho algumas palavras que eu grifei ali, por exemplo, gere resultados com mais eficiência. A premissa básica da gestão da qualidade é fazer com que você execute as coisas da maneira mais eficiente possível. Que você reduza a possibilidade de... reduza a menor possibilidade possível que sai eliminar os erros na execução de um processo ou execução de um produto, né? Então, sempre quando eu falar produção, essa produção pode ser um bem, como pode ser um serviço a ser oferecido. E a gente tem que atentar se essa palavra eficácia e eficiência, quando eu estou falando de eficiência, eu estou falando... eficácia e eficiência são duas palavras que geram muito conflitos e muita confusão de significado entre elas. Quando eu me refiro à eficácia, eu me refiro ao objetivo. Ser eficaz é alcançar o objetivo. Ser eficiente são os meios para o alcance do objetivo. Se eu peço para você realizar, checar 1000 exames, e você leva 10 dias para fazer isso, e no 10º dia você termina, você foi eficaz, ou seja, você alcançou o objetivo. Estou com dor de cabeça, eu fui lá e tomei um remédio, 3 horas depois passou minha dor de cabeça. Pô, remédio eficaz. Então, a eficácia, ela foca o objetivo. Eu alcancei o objetivo, eu fui eficaz. Quando eu falo de eficiência, eu estou focando o meio para o alcance do objetivo. Qual é a forma que eu usei para alcançar esse objetivo? E, na eficiência, o propósito dela é você fazer mais com menos. Então, eu posso ter pedido para a Thalita, por exemplo, executar uma tarefa para mim. Eu vou dar um exemplo prático que eu dou nas minhas aulas de produção. Você tem que carregar um caminhão com 1000 tijolos. São 1000 tijolos para colocar sobre o caminhão. A Thalita levou 10 dias e carregou. Cara, ela foi eficaz. Só que daí eu chamo a Thalita e falo, Thalita, você tem 1000 tijolos para carregar, você tem 1 hora para fazer isso. E eu vou te dar 2 ajudantes. A Thalita volta 40 minutos depois e me fala, Tetel é como me chamam, tá? Tetel, eu acabei, cara. Porra, ela acabou em 40 minutos, velho. Eu tinha dito 1 hora, ela fez em 40 minutos. E ela, além disso, ela fala, Tetel, eu acabei e eu dispensei uma pessoa, não precisou de 2. Fiz eu e outra. Então, o que a Thalita me forneceu? O que ela me cedeu? Ela me cedeu tempo, porque eu ganhei 20 minutos, e ela me cedeu desembolso, ela me tirou, né, um custo de mão de obra, porque ela dispensou uma ajudante. Então, eu vou dizer que a Thalita foi eficiente. Então, a eficiência foca o meio, a eficácia foca o objetivo. Ser eficiente é fazer mais com menos. Eu posso ser eficaz sem ser eficiente? Claro. Leva 10 horas para carregar 1000 tijolos. Você acabou o teu objetivo, você foi eficaz. Eu posso ser eficiente sem ser eficaz? Acontece muito. A Thalita foi lá, voltou correndo, toda pimpona. Tetel, acabei. Tá? Em 40 minutos eu carreguei os 1000 tijolos e dispensei ajudante. Porra, eficiente pra cacete. Aí eu chego lá para conferir, dos 1000 tijolos ela quebrou 350. Então, quer dizer, ela não foi eficaz, porque não tem 1000 tijolos no caminhão. Tá? Não tem. Era para ter 1000, ela subiu 650 tijolos, 350 ela quebrou. Entendeu? Então, eu posso ser eficiente sem ser eficaz? Pode. Por isso que a gente tem que ser efetivo. Efetividade é ser eficaz de forma eficiente. Então, quando a gente fala de qualidade laboratorial, e agora eu vou tirar a palavra de laboratório, eu vou falar, quando a gente fala de qualidade,
O propósito é ser eficiente, gerar resultados de maneira mais eficiente, justamente para que você reduza os teus gastos, os teus custos, e é importante que nós tenhamos em mente que a redução de custos não pode impactar na qualidade do produto, porque pensa-se que se reduz custos, compra matéria-prima de péssima qualidade, compra equipamento de péssima qualidade, não capacita os funcionários, só para reduzir custos. Só que essa redução de custos burra, né, ela vai impactar onde? Ela vai impactar na qualidade do produto ou do serviço a ser oferecido. E entre os pontos que são abordados quando se fala de controle de qualidade laboratorial, nós temos as questões relativas à biossegurança, ou seja, a adoção de práticas modernas e eficazes, a acreditação laboratorial, tá, que tem requisitos que englobam vários processos. E aí, quando a gente fala especificamente, bom, agora eu vou falar do termo qualidade. Qualidade, gente, é um conjunto de características de desempenho que um produto ou um serviço acabam tendo, atendendo de forma atendendo à conformidade das suas especificações, que por vezes supera, quando atende, por vezes supera as expectativas e os anseios de um cliente. Então, quando eu estou falando de qualidade, qualidade é algo muito subjetivo para ser avaliado na prestação de serviço. Se eu falo de qualidade, por exemplo, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, professora, tá? Porque eu estou tendo retorno. O meu. Quando eu falo de qualidade, tá? Na prestação de serviço, cara, é punk você julgar isso, é muito subjetivo. É difícil você julgar a qualidade na prestação de serviço. Porque se eu te entrego esse celular na mão e você toca no celular, você percebe se esse celular tem qualidade. Se eu te dou uma peça de roupa, você toca na peça de roupa, né? Eu te coloco um celular da Apple na mão e te coloco um celular da marca Zé das Coves na mão, você percebe ao tocar o produto se tem qualidade ou não tem. Uma peça de roupa, tá? Agora, quando eu estou falando de prestação de serviço, o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque a prestação de serviço, a avaliação do nível de qualidade na prestação de serviço está intimamente ligado à satisfação de quem usou o serviço. Por isso que é difícil você mensurar o que é qualidade, se algo tem qualidade ou não num serviço. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Em 1992, eu sofri um acidente muito grave de carro. Eu tinha 18 anos na época. Em 92, eu tinha 18 anos, tá? 18 para 19, eu ia fazer 19 anos em setembro, eu sofri um acidente em fevereiro. Tá? Eu tinha 18 para 19 anos, eu sofri um acidente muito grave de carro, fiquei 8 dias em coma, 60 dias hospitalizado. Eu tive politraumatismo craniano, por isso que essa cara toda torta, assim, né? É o que deu para arrumar na lata. E eu tive uma fratura exposta de úmero direito. Como eu tive politraumatismo craniano e fiquei em coma, os médicos do hospital onde fiquei internado em Balneário Camboriú, na época, resolveram não mexer no meu braço para tratar primeiro do problema do crânio. E passaram-se 8 dias do coma, mais uns 10 dias depois da minha saída do coma, o meu braço tinha criado uma gordura na ponta dos ossos, a ferida estava horrível, porque era uma fratura exposta. Eles acabaram decidindo por amputar meu braço. E aí meu pai não deixou, me trouxeram para Itajaí às pressas, eu saí do hospital, vim para Itajaí, e quando eu cheguei em Itajaí, eu fui atendido por um ortopedista ali no Hospital Marieta, e eu estou aqui com o braço, em resumo da ópera. Tá? Estou aqui com o braço, eu fiz uma cirurgia, eu perdi 6 centímetros desse braço, 3 de cada lado, mas eu estou com o braço aqui. Tá? Eu tenho uma prótese aqui, que une um lado ao outro, mas eu estou com o meu braço aqui. Foi feita uma cirurgia para religar tudo, mas está aqui, meu braço. Tá? Quando eu falo para as pessoas, o médico que me atendeu aqui em Itajaí, quem me atendeu foi o José das Coves. As pessoas, eu não acredito que você foi atendido por esse carniceiro, meu Deus, a gente chega com a dor no pele e manda operar o joelho, a gente chega com a dor no joelho, ele opera a coluna. Comigo, não. Eu cheguei com o braço quase pseudo-amputado, estou com o braço aqui. Então, você está percebendo isso? Se eu peço para vocês, digam para mim um creme bom para ruga, provavelmente cada uma de vocês vai falar um. Me digam, a minha pele é muito oleosa, me digam a marca de um creme que eu posso usar para reduzir a oleosidade da minha pele. Se eu perguntar para vocês, provavelmente, aí, num total de 30 alunos, eu vou ter 5, 6, 7, 8 marcas diferentes. Por quê? Porque para vocês aquilo tem qualidade. Se eu usou, atendeu às suas expectativas, você vai dizer para mim que tem qualidade. Mas pode ter gente que usou o mesmo. Eu usei da Mary Kay, meu Deus, não gostei, foi horrível, me deu alergia. Então, não atendeu os anseios daquela pessoa. Para ela, não tem qualidade. Olha como é subjetivo a qualidade na prestação de um serviço. Porque só vai ter qualidade, no meu juízo, se atendeu às minhas expectativas. Ok? Então, é o que se espera numa clínica, num laboratório de análises clínicas, tá? Numa clínica de estética, e qualquer estabelecimento. E aí aqui a situação é muito mais grave, no caso de vocês,
Porque se eu tenho uma falha no processo produtivo, eu vou ter como consequências insatisfação do cliente e perda de receita. E talvez custos com retrabalho. Se eu tenho erros por falta de qualidade no escritório de contabilidade, na gestão da empresa, eu vou ter insatisfação do cliente se é uma prestação de serviço mal feita, perda de receita e talvez custos com reembolsos. Agora, na saúde, velho, é mais complicado. Porque além de ter insatisfação do cliente, perdas de receita, necessidades de reembolso, se eu sofrer algum tipo de processo, eu estou lidando com vida, que é muito mais complexo. Então, por isso que a exigência, a régua na área da biomedicina é aqui em cima. Porque a chance de erro, ela tem que ser eliminada. Eu não vou dizer zero, tá? Eu gosto muito de Crosby quando ele fala isso, mas você tem que mitigar todas as possibilidades, quiçá eliminar as possibilidades de erro quando se fala de saúde, porque você está lidando com vidas. Que se perder uma, eu sempre digo, um médico, quando ele erra numa mesa de cirurgia, ele mata um paciente. Quando ele erra na administração de um hospital, ele mata várias famílias. Então, se você comete algum erro grave em procedimentos de qualidade laboratorial, há um impacto financeiro, de marca, de posicionamento de mercado e, principalmente, se isso tem, de alguma certa forma, atenta à vida do cliente, aí, nossa, é muito mais complexo. Eu digo, a régua de vocês está aqui em cima. E não tem como falar de qualidade, eu até gostei da fala da professora Thalita hoje pela manhã, quando a gente fez o feedback da primeira palestra, não tem como falar de qualidade sem falar desses três personagens que eu vou citar para os senhores aqui agora, William Edward Deming. Deming, tá? Ele é um dos gurus da qualidade, ele é reconhecido, ele tem um renome muito grande por ser o promotor do controle da qualidade lá no Japão. E a sua abordagem é baseada no uso de técnicas, as estatísticas. Então, olha como estatística é importante na qualidade. E a gente está falando de qualidade de uma coisa de 70 anos, 80 anos atrás. Mais até. Entendeu? Então, eu não estou falando de uma coisa que aconteceu semana passada, uma modinha. Tá? Isso começou a ter muito mais exigência e muito mais vivência no início dos anos 90, principalmente em setembro de 90, quando surge o Código de Defesa do Consumidor. Porque até então, quando não existia algo que defendesse o cliente, antes dos anos 90, antes do Código de Defesa do Consumidor nos anos 90, eu estou com 46 anos, então eu tenho propriedade para falar, porque em 1990 eu tinha 17 anos, tá? Então, na minha época, dos meus 14 aos 17 anos, quando eu comprava um produto ou um serviço, se ele não tinha qualidade ou não atendia as minhas expectativas, eu não tinha para quem reclamar. Os produtos nem data de validade tinham. Você comprava um produto no mercado, ele ficava na tua casa guardado há anos e você comia sem se preocupar com isso. A partir do momento que o Código de Defesa começou a exigir uma série de procedimentos e métodos, aí o cliente passou a ter razão, ele passou a ter uma ferramenta que o ajudasse. Então, na minha época, se um produto não tivesse qualidade ou um serviço, não tinha para quem reclamar. A Constituição não me ajudava, o Código Civil não me ajudava e o Código Comercial não me ajudava. Eu recorreria a quem? Depois que nós entramos num processo de privatização, com o surgimento do Código de Defesa do Consumidor, surgem as agências reguladoras. A Anatel, a Anael, a ANAC, a NTT, a ANTAC, a Anvisa. Aí surgem as agências reguladoras justamente com o papel de fazer o quê? Certificar que o serviço que foi cedido ao concessionário, a quem está usando a concessão do governo, está fazendo de forma adequada. Olha como melhorou a telefonia, por exemplo. Eu tive celular na época que era uma estatal, que era Telesc. Telesp, Telerge, tá? Hoje não, hoje está privatizado, a gente tem a Anatel que se faz bem ou se faz mal é uma outra história. Eu tenho mestrado em gestão de políticas públicas, a gente pode discutir isso uma outra hora. Mas Deming, cara, ele se fazia valer de dados estatísticos para entender a melhor forma de reduzir custos na produção de bens ou de serviços e aumentar a produtividade. Eu tinha que fazer sempre mais com menos. E reduzindo custos. E essa redução de custos não pode impactar na qualidade do produto ou do serviço. Então, hoje nós temos o CEP, que é o Controle Estatístico da Produção, que são métricas, na parte final da palestra, eu quero mostrar isso para vocês, nós temos métricas hoje, tá, que nos permitem, com base de dados estatísticos, saber um monte de coisa na área da qualidade. Então, olha a importância de estatística, eu sei que o curso de vocês tem bastante disso. Outro cara que eu sou fã de carteirinha dele é o Philip Bayard Crosby, ele é o pai da filosofia zero, ele se baseia na teoria de que a qualidade é assegurada
se todos se esforçarem para fazer o seu trabalho corretamente na primeira vez. Então, isso é perfeito. E eu gosto muito disso. Eu falo isso para meus 3 filhos. Eu tenho uma filha de 11, um filho de 4, um filho de 21. Eu sempre digo isso para eles. O preguiçoso trabalha 2 vezes. Quem faz mal feito, faz de novo. Então, já se esforce para fazer certo na primeira vez. E a qualidade, segundo o Crosby, é de responsabilidade de todos. Só que tem uma coisa que ele fala aqui que eu não concordo. Ele fala que outros aspectos que afetam a qualidade, que estão fora do controle dos operários, não podem ser considerados problemas de qualidade da organização. Eu não gosto muito dessa afirmação dele. Eu não acredito e tenho certeza, pelo menos a minha opinião, é que não interessa quem fez. Da tia do cafezinho ao diretor da empresa, todo mundo faz parte do processo. A gente sempre fica procurando um culpado quando dá um problema. Porque o meu fornecedor de matéria-prima, a culpa é dele. Se eu for num se eu for num centro de estética, fazer um procedimento e der errado, por mais qualificada que tenha sido a profissional, tá? Se formou na Unisociesc, fez pós-graduação, fez o diabo a 4. Nossa, é uma profissional de gabarito, de extrema competência. Só que daí o procedimento acabou tendo uma reação, porque ela usou um produto de péssima qualidade. E aí, o que ela vai dizer para mim? Senhor, desculpe, mas é o produto que eu usei, é um produto do meu fornecedor, ele não é muito bom. Velho, não me fala isso. Se eu faço um serviço contigo ou compro um produto teu e você vem me dizer que a qualidade do teu produto, do teu serviço, sofreu impacto por causa do teu prestador de serviço, a culpa é tua, não é minha. Tá? Preste atenção quem você está contratando, caramba. Preste atenção de quem você está comprando, quem está executando o teu serviço. Terceirizou, a culpa é tua. A terceirização é excelente, eu sou favorável à terceirização, eu dou aula disso. Terceirização é para livrar você de gastar tempo com coisa que você não tem, que não é o budget da tua empresa. Só que quando você terceiriza, você não pode se eximir da responsabilidade. Se eu comprar um produto e ele chegar amassado na minha casa, eu não vou culpar a transportadora que amassou, eu vou culpar a van, eu comprei deles, eu vou culpar a Magazine Luiza, eu não comprei da transportadora, eu comprei deles. Se eu for fazer aplicação de botox na minha testa e der errado, nasceu uma bolha na minha testa, eu não quero escutar a desculpa que a seringa que usaram, a agulha que usaram era defeituosa e o fornecedor ferrou contigo. A culpa é tua, não é teu fornecedor. Tu que escolheu ele. Então, todo mundo tem processo, tem parte nisso. E aí, nós temos o Joseph Moses Juran. Ele é o principal. Tá? Ele desencadeia tudo que a gente vai ver na aula, nessa palestra de hoje. As suas principais contribuições foram a definição e organização dos cursos da qualidade e no enfoque da qualidade como atividade administrativa. Ele entende que tem que ter uma área de qualidade na empresa. Eu não preciso ter um departamento de qualidade, mas eu tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que ter um grupo de pessoas que, mesmo que esteja nos seus postos de trabalho, essas pessoas criam um comitê de qualidade. E aí, claro, com o andar da carruagem, você pode acabar estruturando a tua área de qualidade definitiva. E ele atribui, olha que interessante que Juran falava lá em 91, tá? Ele atribui a responsabilidade pela qualidade final de um produto e de um serviço à função da qualidade, e isso para ele é um conjunto de atividades que servem para atingir a adequação ao uso, não importando em que parte da organização elas foram executadas. É fascinante o que ele fala. Então, quando a gente fala de qualidade na prestação de um produto, na prestação de um serviço, ou na elaboração de um bem, na construção de um bem, cara, todo mundo faz parte do processo. E tem terceiro envolvido? Ele também. Vai vender para os Estados Unidos, vai vender para o primeiro mundo, vai ser prestador de serviço em indústrias no primeiro mundo. Se você não tiver selo diesel, eles não te contratam. Porque eu não posso correr o risco de ter um prestador de serviço que vende matéria-prima para mim ou vende equipamentos para mim e os produtos desses caras estão sem qualidade, eles vão afetar a minha qualidade. Então, se você lá no teu centro de estética, no teu laboratório, você usa produtos, reagentes, máquinas, equipamentos, insumos de qualidade duvidosa, cara, o teu serviço vai ser uma droga. E não adianta você vir dizer para mim que a culpa não é tua. A culpa é tua, é tu que contratou esses caras. Então, é um conjunto de atividades aos quais nós pretendemos atingir um objetivo, que é a adequação ao uso. E justamente atendendo às necessidades e os anseios dos clientes. E a responsabilidade sempre, sempre vai ser tua. Tá? Juran também fala uma coisa que é interessante, né? Ele, por partir desse pressuposto, tá? Que para garantir que a qualidade seja executada de modo a atingir os melhores resultados, ele propôs uma trilogia de atividades. E todo mundo que fala de qualidade tem que ter essa trilogia tatuada nas costas. Eu estou falando de planejamento da qualidade, controle da qualidade e aperfeiçoamento da qualidade.
quando a gente tem a implantação dessas abordagens, tá, em uma formação de equipes, de projeto para resolução de problema um a um, a gente melhora a qualidade de forma contínua. Então, eu preciso ter um departamento de qualidade de empresa? Não necessariamente. Mas você pode ter uma equipe para fazer isso. E se o negócio tomar volume, você cria o departamento. Mas eu tenho que me preocupar com esses 3 pontos. Eu tenho que me preocupar com o planejamento da qualidade. E no planejamento da qualidade, eu me preocupo em determinar quem são os meus clientes, que esses caras, quem são eles? Quem consome meu produto? Tá? Determinar a necessidade desses clientes. O que esses caras querem? Eu posso atender o João, que é irmão gêmeo do Paulo. Não necessariamente eles vão querer a mesma coisa. Eu posso atender uma coreana hoje de manhã e vou atender uma coreana à tarde. Não necessariamente o procedimento vai ser o mesmo, os métodos serão os mesmos. Eu falo isso para meus alunos de logística, que é a área de atuação minha, tá? Carregar um caminhão de frango para a China não é a mesma coisa que carregar um caminhão de frango para Macau. Eu posso carregar um caminhão para a China, um para a capital e outro para Xangai. Não quer dizer que é a mesma coisa. Então, quem são os meus clientes? O que eles querem? Isso que eles querem, quais as características desses produtos ou desses serviços? Quando eu falo produtos, entendam bens e serviços, tá? E como que isso é desenvolvido? Então, ao definir planejamento de qualidade, você determina quem consome, você determina o que eles querem, você determina a característica das coisas que eles querem. Então, o Paulo, que é a aplicação de Botox, como? A Ana, que é a aplicação de Botox, como? É o mesmo procedimento, mas necessariamente não vai ser... talvez eu não tenha os mesmos resultados. Por quê? Porque são clientes com tipologias, com metabolismos diferentes. E eu tenho que entender isso. Entender o que eles querem, como eles querem. E aí eu desenvolvo os processos para isso. O controle da qualidade é a segunda parte dessa trilogia, porque se você diz o que quer, quem quer, como quer, por que quer, quando quer, onde quer, quanto quer e quanto custa fazer, você definiu o teu planejamento. Eu dou aula de planejamento estratégico, eu estava dando aula de planejamento estratégico ontem à tarde, hoje à tarde dei de novo, e a gente está falando de plano de ação. Então, a gente fez a parte do PDCA, a gente planejou, executou, agora a gente está desdobrando as ações, objetivos em ações execuíveis, tá? Então, quando você planeja, você deixa bem claro tudo que você vai fazer. Quem, como, quando, onde, por quê, quanto faz. E agora executa. Ao executar, você precisa ter instrumentos de controle. Eu preciso ter certeza que as coisas que eu estou fazendo estão atendendo aquilo que eu tinha planejado lá em cima. Então, eu tenho, provavelmente, na área de vocês têm etapas que devem ser checadas antes, durante e depois de cada procedimento. Tá? Eu tenho atividades pré, pós e durante. Então, eu preciso ter uma série de instrumentos que me permitam ter esse controle. Comparar o desempenho real com os objetivos a agir com base na diferença. Então, eu vou fazer um procedimento estético, como que faz? Tem que estar determinado, tem que ter um processo desenvolvido. Uma frase que eu falei hoje de manhã, que a professora gostou, pediu para eu repetir, prestem bem atenção, são 3 frases que eu digo nessa palestra de hoje. A primeira, nas organizações existem 3 maneiras de fazer as coisas. Tomara que a tua não seja assim. Tá? Nas organizações existem 3 maneiras de fazer as coisas. Existe a maneira certa, existe a maneira errada, tá? E existe a minha maneira. Quer dizer o quê? Quando não me dizem quando tem que fazer, eu faço do jeito que eu acho que é. Este é o principal problema. Nas organizações, o processo ou é meu, ou é o da empresa certo, ou é o errado, porque ele me diz como é que faz. Não existe isso. Não existe o processo meu, o processo da empresa e o processo errado. Existe o processo da empresa e é ele que eu vou fazer. Ah, mas o processo da empresa, cara, é horrível, meu Deus, é medonho. Discute-se, forma-se o brainstorming, chama as pessoas que trabalham na área, discutem os procedimentos e redesenham o processo. Eu faço isso há 15 anos. Eu vou para as empresas fazer análise de processo. Eu pego a Thalita, como é que você faz aí a coleta de sangue? Ah, eu faço assim. Ah, João, como é que você faz a coleta de sangue? Ah, eu faço assim. Ah, Paulo, como é que você faz? Ah, Ana, como é que você faz? Daqui a pouco eu tenho 6 pessoas que coletam sangue, cada uma delas de uma maneira. Porra, que história é essa? Não tem que ter a maneira da Ana, a maneira da Thalita, a maneira do João, a maneira do Paulo. Tem que ter a maneira da empresa. Outro erro, quando o processo é do indivíduo. O indivíduo tem um processo. Quando ele não está na empresa, ninguém faz. Então, eu comprei um serviço ou um produto da Thalita, por acaso ela me atendeu, eu fui lá na empresa dela, por acaso ela me atendeu. E aí deu um problema, eu voltei na empresa. Eu queria ver um negócio seguinte, eu comprei esse copo aqui ontem. Quem que atendeu o senhor? Ah, Thalita. Ah, a Thalita não está aí. Dane-se.
Eu não comprei dela, eu comprei com ela. Eu comprei da tua empresa, caramba. E esse é um problema. As empresas hoje têm os processos atrelados aos funcionários, não à empresa. O funcionário vai embora e leva o processo com ele. Ou o Foi que funcionário... eu te falei de manhã, né, Marcelo? Vou contar a historinha que logo que eu comecei a fazer plantão, gente, aconteceu um problema no equipamento na madrugada e não tinha nenhum protocolo para consertar uma lâmpada que queimou dentro do equipamento. E aí tive que ligar para um outro funcionário 3 da manhã, perguntar, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, como é que eu arrumo essa lâmpada? Ou seja, o conserto, o jeito de fazer era dele, não tinha um protocolo na empresa, né? Então, como que essas pessoas levam para si, e não é, tem que ter uma conformidade, um padrão da empresa para esse tipo de ação corretiva, né, professor Marcelo? Perfeito. Assim, gente, a receita do bolo tem que estar em cima da mesa. Tem uma frase que eu falo na minha aula de qualidade, na minha aula de processo, e eu também trabalho com gerência de projeto, trabalhei muito tempo com isso. O processo não é meu, o processo é da empresa. Se eu pegar um macaco num circo, trazer ele para a empresa, entregar o processo na mão dele, ele tem que fazer. Então não existe um jeito A, B, C, existe o jeito da empresa de fazer. Então, agora, o que acontece? Uma situação dessa que falou a prof, eu sou refém do cara, né? Eu sou refém dele. Esse cara nunca se faz. Ele, na concepção dele, no eu dele, nunca vou ser mandado embora. Só eu sei fazer. E ele não faz questão nenhuma de dividir, inclusive. A culpa é dele? Não, a culpa é de quem administra a empresa. Tem que chamar esse cara, vem aqui, negão, senta aqui. Vamos conversar, tete a tete. Como é que funciona essa bagaça aí? Vamos documentar isso. Organização formal, a organização informal ajuda? Porra, um monte. Eu sou consultor há 15 anos e o que eu mais fiz foi reunião em elevador. Todo consultor fala, reunião de elevador. Você tem uma reunião no 15º andar, você está subindo com o gerente da empresa no térreo. Do térreo até o 15º andar, você decidiu a pauta da reunião. Chega lá, está tudo alinhado. Ou seja, talvez tudo que eu tenha decidido em 7 semanas de trabalho, em 5 minutos na subida do elevador, a gente resolveu tudo. Então, chama, junta, conversa. Não é o cara, porque eu estou refém dele. Entendeu? Eu fico refém desse cara. Outra coisa, eu vou falar uma coisa hoje de manhã, acho que as pessoas ficaram chocadas com o que eu disse, eu vou falar agora, com todo respeito. Se vocês aí na sala, vocês 17, quando entram em férias, o teu celular não para de tocar, olha o que eu vou falar, pense nisso. Se você, aí na sala, quando você entra em férias, se o teu celular não para de tocar, tu és o incompetente. Se tu é gerente, coordenador, supervisor, líder, diretor, e o teu celular não para de tocar quando você sai da empresa, você precisa rever os conceitos, velho. Porque, pô, só tu sabe fazer as coisas, só tu sabe tomar as decisões, você tem que saber delegar as tarefas, mas quando você delega as tarefas, você dá a receita de bolo pro cara, ó, é assim que faz, eu vou entrar em férias, o que eu mais escuto de gestores, ou de coordenadores, supervisores e líderes? Ai, caramba, voltei de férias, vou ter que pegar férias de novo. Porque esse um mês que eu fiquei de férias, estou um mês me incomodando com a volta das minhas férias. Porque tinha um monte de cagada para desfazer. A culpa é tua. Não delega a tarefa, não tem procedimento, está tudo na tua mão, tu é extremamente centralizador. Aí como é que você quer que as coisas funcionem? Você tem que entrar de férias, cara, e curtir as tuas férias e esquecer que a empresa existe. Se o teu telefone não tocou, se considere o melhor funcionário da empresa, porque está funcionando que é um relógio suíço. Agora, se a cada 10 minutos alguém está te ligando para perguntar o que tem que fazer, tem problema? Tá? Então, o controle da qualidade é para isso, para eu comparar o que eu executei versus o que eu planejei. E aí eu vou agir na diferença. Esse agir na diferença, caramba, eu tinha dito que eu ia carregar 1.000 tijolos em 120 minutos. Eu ia carregar 1.000 tijolos, eu ia carregar 1.200 tijolos em 120 minutos. Pô, se são 1.200 tijolos em 120 minutos, cara, em 1 hora dá para ter carregado 600 tijolos. Aí eu chego lá, em 1 hora o cara carregou 380. Ele não vai vencer. Eu preciso tomar uma ação corretiva. Tá? Então, quando você estabelece um procedimento, você cria instrumentos. Esses instrumentos servem para medir o nível de assertividade do que você está fazendo. Vocês começaram a ser de vocês semana passada. Vai ter uma prova? Vai ter uma prova daqui a pouco? Essa avaliação, não é para saber se vocês são inteligentes ou se vocês são... Não é isso. Ninguém tá. Não se mede um aluno pela nota. Não se mede um aluno pela nota. Mas é a preocupação nossa para tentar identificar qual é o nível de absorção de conteúdo que vocês estão tendo, qual é o nível de absorção de informação que vocês estão tendo e assimilando isso. A prova é um instrumento de controle, tá? Que permite-nos identificar
Não vocês, mas nós, porque se eu tenho uma turma de 20 alunos, que 18 tiram 4 e 2 tiram 6,5, o problema está comigo? Eu não estou conseguindo passar a informação? Agora, se eu tenho um grupo de alunos, de 20 alunos, 18 um tiram 9 e 2 tiram 4,5, eu vou tratar os dois? Por que eles não estão conseguindo? Eu vou agir na diferença. E aí eu entro com o aperfeiçoamento da qualidade, que é o processo de melhoria contínua. O japonês tem isso tatuado na nuca, Kaizen. Kaizen é uma filosofia de melhoria contínua. Ontem melhor do que hoje, pior do que amanhã. Eu rezo todos os dias para que o dia de vocês de hoje tenha sido melhor que o de ontem, mas seja muito pior do que o de amanhã. Por quê? Porque amanhã eu quero um dia melhor. E assim que vai. É assim que toca a vida. Então, trilogia de Juran planeja a qualidade, identificando quem são os clientes, o que eles precisam, do que eles precisam, como que é, do que é, como que faz. Deixa tudo bonitinho. Entrega na mão do povo, manda fazer. Agora, lá no planejamento, eu criei instrumentos e métricas de controle. Agora, vou começar a comparar o que eu executei com o que eu planejei. Está dando divergência? Faça um aperfeiçoamento, tá? Replaneje. E aí, essa roda vai ficar girando a vida inteira. Ok? Seguimos. Para isso, existem os pilares da qualidade. Esses pilares da qualidade, da gestão da qualidade. Quando a gente fala de qualidade, a gente está falando de implantação de uma política de qualidade na tua empresa. Eu, como auditor da ISO, vou adorar que vocês me chamem na empresa de vocês para fazer uma pré-auditoria. O papel do auditor interno é fazer tudo que o auditor independente da certificadora vai fazer. Só que eu, como auditor interno, não vou punir ninguém. Eu vou achar os erros e juntos vamos propor as soluções. Para que quando o auditor independente da certificadora chegue na tua empresa, se ele achar erro, ele não vai conversar, ele vai canetear. O papel do auditor interno é justamente isso. Eu vou fazer, às vezes, do auditor da certificadora, mas eu estou trabalhando para você. Então, todos os problemas que eu achar, eu vou te comunicar e nós vamos resolver o problema. Quando o auditor da ISO chegar, se ele encontrar um problema, ele não vai pedir para resolver, ele vai canetear e vai glosar a tua certificação. Então, para a implantação de uma política de gestão da qualidade, nós temos 7 pilares. A orientação, a informação, o planejamento, a organização, a comunicação, a motivação e a liderança. Eu tenho que seguir, porque se um desses pilares fraqueja, o teto vai desabar. E quando eu estou falando, desses pilares, eu tenho a orientação, que é um compromisso assumido pela cúpula da empresa e acordado com todos os níveis de fazer a qualidade como foco de atenção. Eu preciso ter missão, visão e valores bem definidos. Cara, regra básica, cara. Se a empresa não tem missão, visão e valores, esquece tudo que eu estou falando. Tá? Hoje eu estava dando uma aula de planejamento estratégico para um grupo de empresários e a maioria deles não tinha missão, visão e valores. Eu me senti o cara mais feliz do mundo hoje, que eles saíram da sala, todos eles tinham uma lista de tarefas que eles cumpriram para mim, mas eles saíram hoje com definição de negócio, missão, visão e valores das suas empresas. Alguns até botaram no site. Eles não tinham isso. E quem não tem missão, visão e valores não sabe para onde vai. E para quem não sabe onde vai, qualquer caminho é válido. Agora, se você sabe onde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar. Então, defina missão, visão e valores. Se a tua empresa não tem, se você que é dono de empresa não tem missão, visão e valores, pense nisso. Porque isso aí é o alicerce para a construção de tudo que é planejamento que você for fazer. Quando a gente fala de informação, é captação de dados e processamento de informações para atender o processo decisório gerencial. Ou seja, levantar quem são os meus clientes, o desempenho dos meus concorrentes. Eu preciso entender, vocês que têm clínicas de estética e laboratórios, quem são os teus principais concorrentes? O que esses caras são melhores que você? O que você é melhor que eles? Tá? O que você pode fazer de benchmark? Porra, o cara é muito bom nisso, cara. Eu vou pegar o que ele tem lá, vou adaptar para a minha realidade. O que a maioria faz? Ctrl+C, Ctrl+V. Aí toma na tarraqueta. Por quê? Ctrl+C, Ctrl+V não funciona. Posso ter 2 padarias na mesma rua, uma do lado da outra. Uma consultoria na primeira não vai dar certo na segunda necessariamente. Porque existem aspectos culturais, aspectos estruturais, aspectos humanos, tecnológicos, financeiros, tá? Que influenciam nesse processo. Então, por isso que eu tenho que analisar o desempenho dos meus concorrentes, eu tenho que saber a minha demanda ativa, que está comigo agora, e quem são os meus potenciais clientes. Eu tinha dado uma palestra sobre como enfrentar a pandemia no semestre passado com a professora Ana também, tá? Formas de viver a pandemia, estratégias de vendas na pandemia, para alunos de biomedicina que tinham clínicas de estética.
E a gente teve uma conversa muito legal com algumas alunas, porque, tá, mas o que eu faço? Eu dei a receita do bolo, eu falei, não acredito que é isso. Claro, é muito simples. Então, entenda o teu cliente, o que ele quer. Entenda o que o governo quer de você. Entenda o ambiente externo. As pessoas olham para o próprio umbigo. Você tem que levantar a cabeça para o muro da organização e ver o que está acontecendo lá fora. E desempenho dos teus processos. As empresas que eu estava hoje no treinamento, elas não tinham, todas, não tinham indicadores da logística. Para a logística, só para a logística, são mais de 30 indicadores. Eu não estou falando de RH, eu não estou falando de financeiro, eu não estou falando de marketing, eu estou falando de logística. Só a logística tem 30 indicadores. E eles não tinham nenhum desses. E como é que, se eu não tenho indicadores, como é que eu meço quão bom eu sou? Aí nós temos a fase de planejamento, que é o pilar de desdobrar a decisão e orientação em estratégias, em termos de objetivo, para que eu consiga atingir o que eu quero. Eu preciso de uma organização, porque uma vez definido o que eu quero, como eu quero, por que eu quero, eu preciso agora definir quais são os recursos. Quais são os recursos? Professor Marcelo, só uma pergunta. Então, por exemplo, o indicador, né? A gente no laboratório a gente também tem vários indicadores que vão formar ali na hora que a gente vai medir como é que está nosso sistema de qualidade. O indicador poderia ser, por exemplo, erros de cadastro na hora da coleta? Isso é um exemplo de indicador? Perfeito. Eu vou dar um exemplo para vocês na área da logística, para vocês entenderem, tá? Uma menina que erra uma nota fiscal, ela pegou, fez uma nota fiscal para sair de uma mercadoria, ela erra. Vocês acham, na opinião de vocês, uma pessoa que erra uma nota fiscal, isso é um erro que tem que ser contabilizado? O que vocês acham? Tá? Digam só sim ou não. Ah, é irrelevante ou é relevante? Tá? Nessa hora vocês respondem para mim, não deixa eu fazer um monólogo. É relevante. É relevante? Claro que é. Perfeito. Existe um indicador, gente, indicador, tá, de reemissão de notas fiscais. Você parte do pressuposto que uma folha sulfite, para seu BET, ou para quem quer que seja terceirizada da tua empresa de impressão, uma folha dessa custa 5 centavos. Cada nota fiscal minha sai 3 folhas. Tá? Então, estou gastando 20 centavos. Essa menina erra uma média de 10 notas por dia. Tá? 10 notas com 3 folhas são 30 folhas. Tá? Pega 30 e multiplica por 5 centavos, tá? E multiplica isso por 5, e multiplica isso por 20, por 5, para saber na semana, e multiplica isso por 12 e bota no ponto do lápis para ver quanto é que vai dar. Ah, mas vai dar irrisório, vão dar R$187. Tá, beleza. Então, R$187, se não é dinheiro para ti, dá para mim que enche o tanque do meu carro. Entendeu? As pessoas acham que, por ser irrisório, não vale a pena contar. Todas as vezes que eu fui gerente de empresa, a primeira coisa que eu fiz foi tirar copinho plástico de café, comprar caneca, dar uma caneca para cada um. E ver quanto é que economiza. Então, isso Primeira coisa que aconteceu comigo também na empresa, tiraram o copinho de café, deram caneca, descrição. Perfeito. A primeira coisa que eu fiz nas empresas que eu gerenciei, quantas caixas de café a gente usa por mês? Ah, uso umas 4 caixas dessa. Cara, quanto é que custa cada caixa dessa? Ah, custa tanto. Tá, manda fazer aí 40 canecas. Bota o nome de cada um, faz uma logo, foto do filho, sei lá, brasão do time, símbolo da empresa, e deu, acabou. Eu não vou mais gastar com copo. É relevante, sim. Um cadastro feito errado é relevante? Claro que é, porque essa menina vai ter que cadastrar de novo. E ela cadastrar de novo, eu fiz uma conta uma vez para um diretor de uma empresa, de um caso desse. Não, eu vou até falar melhor. Eu fiz uma consultoria de custos numa fábrica de molas na região, tá? A gente foi fazer a avaliação de custos da empresa. Gente, eu juro para vocês, isso aconteceu, tá? Quando a gente entregou o relatório para o dono da empresa, tá? 0,3% dos custos da empresa eram com papel higiênico. O cara pegou isso no relatório. Olha que desgraçado. Ele olhou, peraí, papel higiênico representa 0,3% do meu custo mensal. Que porra é essa? Ele quis saber quem era o cagão na empresa? Porra, não posso acreditar que estamos gastando tanto com papel higiênico. Olha onde esse desgraçado foi olhar, cara. E aí o que a gente teve que fazer? Mapear processo e descobrir. Sabe o que acontecia? A empresa era uma indústria que ficava no alto de um morro e o administrativo ficava embaixo. A pessoa da limpeza, a empresa da limpeza, para ganhar tempo, ela levava fardos de papel higiênico para a indústria. E aí deixava no banheiro aquele fardo grande com 50 rolos de papel higiênico. E era uma área que não era calçada, era lama. Então, quando chovia, o funcionário chegava todo sujo de lama. O que ele fazia? Ia para o banheiro e usava papel higiênico. Ah, a Thalita derrubou café na mesa. Dá-lhe papel higiênico. Tá vendo? Então, cadastro errado gera custo? Claro que gera. É retrabalho?
Eu vou ter que reemitir para fazer uma conta. A menina ganha R$ 1.300 por mês. Quanto tempo ela leva para fazer um cadastro? Ela leva 4 minutos. Então, você pega o 1.200, tá? Eu faço a conta rapidinho agora para a gente não perder tempo. Só para vocês terem uma ideia. Se a gente tiver uma funcionária que ganha R$ 1.300 por mês, ela é assistente, tá? Ela que faz cadastro, é a menina do cadastro. 1.300 dividido por 220 custa R$ 5,90 a hora dessa menina. R$ 5,90. Eu vou multiplicar por 1,87, tá? Que é o encargo trabalhista. Tá? Na média, dá 87% de encargo trabalhista. Essa menina custa para você R$ 11,05 a hora. R$ 11,05 a hora. Eu vou dividir isso aqui por 60. Custa 18 centavos o minuto da menina. A menina leva 4 minutos para fazer um cadastro. 73 centavos. 73 centavos a menina custa para mim por minuto para fazer cadastro. Se essa menina tiver que fazer 18 cadastros, tá? 18 cadastros, tá? Ela vai me custar R$ 13,14. Aí você pega e multiplica isso por 22. Vamos supor que ela faça isso durante 22 vezes ao longo do mês. Sabe quanto é que dá isso, professora Thalita? R$ 289. Pronto. Não é dinheiro? Claro que é. Só que ninguém conta. Por quê? Porque é centavos. 14 centavos não é nada. Mas de grão em grão, como já dizia lá na minha terra, eu sou de Lages, eu sou do mato, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, crie indicadores. Tem indicador para tudo. Tem indicador para tudo. Tá? A organização é você mobilizar os recursos para fazer o que você disse. Então, eu já disse o que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Agora eu estou dizendo quem faz. Quanto custa? Então, eu mobilizo recursos materiais, humanos e financeiros. Eu tenho que ter uma perfeita comunicação. Tá? Ou seja, as pessoas têm que entender o que elas fazem. Tem uma cena do Charlie Chaplin, tá? Que ele sai lá parafusando todo mundo no filme. Por que ele está fazendo aquilo? Porque ele está alienado. Então, as pessoas têm que entender o que estão fazendo. Eu tenho que entender quão importante é meu processo. Eu tenho que entender quão importante é a minha tarefa, a tarefa do próximo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso. Mas eu tenho que ter tudo comunicado. As coisas devem ser comunicadas de forma sistemática, deve haver comunicação interna. Eu sou, com 46 anos, não deve ter ninguém na sala, vocês são todos novinhos, incluindo as professoras, mas eu sou da época que tinha comunicação interna no painel do ponto lá, quando batia ponto, assim, tinha uma comunicação interna. Hoje, cara, WhatsApp, rede social, intranet, hoje o cara não sabe da informação porque não quer, porque tá ao alcance dele é um clique de mouse. Então, qualquer mudança de escopo, de processo, de projeto, de método, de procedimento, comunique todo mundo. Sempre vai ter um desgraçado que vai dizer, eu não sabia, não me falaram. Comunique todo mundo. Inclusive os clientes, porque as pessoas às vezes tomam decisões de alteração de status, de processo, de procedimentos, e o cliente é o último que está sabendo. Mas eu sempre foi assim, semana passada eu vim aqui, a Thalita, não, o senhor mudou. Como vocês podiam comunicar? Então, né? Então, comunique internamente e externamente. A motivação é uma coisa muito importante para a gestão da qualidade, a motivação é uma coisa do indivíduo. Eu dou uma palestra, inclusive vocês podem levar para as empresas de vocês, que é um texto que eu produzi, eu não sou de ferro, mas a vida me forjou. É uma palestra motivacional onde eu conto a história da minha vida, mas eu pego palavras-chave, mas eu não consigo motivar as pessoas porque eu não tenho essa competência, nenhum de vocês tem, não existe ninguém no mundo que tenha essa competência. Os seres humanos, a motivação é deles, não sou eu que os motivo, mas sou eu que dou insumos para eles se motivarem. É como se eu falasse para vocês aqui, vamos ficar comigo até as 2 horas da manhã me escutando? Quem ficaria? De livre e espontânea vontade. Agora, se eu falar para vocês, vamos ficar comigo até as 2 horas da manhã, que no final da aula eu deposito R$ 5.000 na conta de cada um, a sala toda vai ficar. Por quê? Porque eu acabei de dar o insumo para você se sentir motivado. Então, quando você está falando de qualidade, o teu funcionário tem que ter tesão de trabalhar na tua empresa para ele sentir o negócio. Se vocês ao saírem para trabalhar estão amarrando o sapato e o filho de vocês pergunta, pai, ô mãe, tá indo aonde? E você responde para o inferno, o que você está fazendo nessa empresa? Sai, velho. Existe uma diferença muito grande entre fazer o que gosta e gostar do que faz. Muito grande. Entre fazer o que gosta e gostar do que se está fazendo. Se você não está nesse meio, peça conta. Ou você faz o que gosta ou gosta do que está fazendo. Se é diferente disso, é só pelo dinheiro. Então, eu tenho que fazer com que a gestão da qualidade motive os funcionários. As pessoas têm que ter uma sensação, eu falei isso hoje de manhã, façam isso com os funcionários de vocês. Os teus funcionários, eles têm que ter a sensação de pertencimento. Você que é empregado de uma empresa, você tem que sentir tesão de trabalhar lá. Eu não gosto muito do termo vestir camisa. Eu acho isso piegas, vestir camisa. Vestir camisa. Quando a empresa ela pega a camisa de volta, eu fico no frio. É uma relação de trabalho e emprego. Você me paga, eu trabalho. Se não está bom, você me demite. Se eu não gosto, eu peço a conta. Mas eu posso criar um tesão de trabalhar aqui, porque
porque a empresa me dá a sensação de pertencimento, ela me escuta, eu participo dos projetos, eu opino, eles perguntam para a gente, nós fazemos parte da gestão. Isso é motivacional. Então, coloque os funcionários como partícipes do processo. E para isso tudo acontecer, você tem que ter liderança. Você tem que ter um cara bom, uma menina boa lá na frente, e não é chefe, é líder. Eu quero alguém que vá de mão dada comigo, não que vá com chicote me açoitando. Tá? Então, esses dois primeiros pilares, a orientação, ou seja, se os donos da empresa não desejarem, não vai dar certo, e a liderança. Não adianta eu fazer tudo isso acontecer se eu tiver pessoas na frente conduzindo a operação, e são pessoas sem engajamento, são pessoas sem capacidade de comunicação, são pessoas sem capacidade de relacionamento humano, sem perfil de liderança. Tá? E essas habilidades a gente desenvolve no ser humano. E quando a gente fala de gestão da qualidade, não tem como a gente não falar de Total Quality Control, controle da qualidade total. Tá? Aqui eu tenho duas definições aqui, as definições da norma GIS, que são as normas dos padrões industriais japoneses, que TQC nada mais é que um sistema, uma estrutura para produzir de forma econômica um produto ou um serviço compatível com a exigência do consumidor. Isso é qualidade total. Isso é controle da qualidade. Você tem um sistema estruturado, bem definido, tá? Que permita a você desenvolver um produto ou prestar um serviço cujo principal objetivo é atender às exigências do consumidor e, por vezes, superá-la. Sempre ao menor custo. E lembre-se de uma coisa, ao menor custo para você, porque é você que produz o bem e o serviço. Só que esse menor custo, em hipótese alguma, pode afetar a qualidade do produto. Já Kaoru Ishikawa, que é o pai do diagrama de causa e efeito, lá de espinha de peixe, né? Diagrama de Ishikawa, ele fala que qualidade total, controle da qualidade total, é desenvolvimento, projeto, produção e assistência de um produto ou de um serviço que seja o mais econômico e o mais útil, proporcionando satisfação ao usuário. Presta atenção, palavras-chave. Atender as necessidades do cliente, né? Desenvolver um produto ou um serviço da forma mais eficiente, ou seja, com menos custo, mas que não perca a qualidade. Então, quando a gente implementa uma política de controle da qualidade total, tatue isso na parede da empresa de vocês. Se eu quero ter controle da qualidade total, tá? Eu preciso achar isso aqui, eu tenho que atender isso. Mas como eu não tenho missão, eu não tenho visão, eu olho para isso aqui e estou lendo grego. Então você tem que ter uma missão, uma visão e valores bem definidos, porque são eles que vão nortear a estruturação do teu programa de qualidade. E esses princípios, e aí agora, aqui é rápido, eu preciso que vocês entendam que além dos pilares da qualidade, eu preciso ter os princípios da qualidade que devem ser seguidos. Primeiro, orientação pelo cliente. O que o cliente quer? É regra básica. Se eu quero atender com qualidade ou vender com qualidade um produto, eu não posso colocar no mercado ou prestar um serviço sem entender o que o cliente quer. A segunda frase que eu vou falar da noite para vocês, a primeira foi: eu faço do meu jeito, ou do jeito da empresa, ou do jeito errado. A segunda frase é: nós cometemos um erro ao falar a seguinte frase: eu gosto de atender as pessoas do jeito que eu gostaria de ser atendido. Bem, isso está errado. Eu não quero que vocês me atendam do jeito que vocês gostariam de ser atendidos. Eu quero que vocês me atendam do jeito que eu quero ser atendido. Atenda as pessoas do jeito que elas querem ser atendidas, não do jeito que você quer. Eu convido a Thalita para jantar na minha casa. A Thalita gosta de feijão e arroz. Mas eu também gosto. Só que eu gosto do feijão embaixo e o arroz em cima. Aí a Thalita vem jantar na minha casa, eu todo simpático, tá? Todo anfitrião. Não, deixa que eu sirvo para você, Thalita. Coloco o feijão e coloco o arroz em cima. Só que a Thalita gosta do arroz embaixo. Eu tentei ser o mais gente fina possível com ela, atendendo ela do jeito que eu gostaria de ser atendido. Você está vendo o erro? Atenda as pessoas do jeito que elas querem ser atendidas. Por isso você tem que entender o cliente. Ah, mas se fosse eu faria assim. Tá, mas não é você, é ele. Então pare de atender os outros do jeito que você quer ser atendido. Atenda os outros do jeito que eles querem ser atendidos. E você só vai descobrir isso se você entender o cliente. O que ele quer, como ele quer e por que ele quer. Eu posso ter o mesmo produto para 3 clientes de maneira diferente. Por quê? Porque cada um tem um anseio e uma necessidade. A qualidade tem que ser colocada em primeiro lugar. Quanto maior a qualidade, maior é a minha produtividade. Isso é uma equação básica. Isso é uma condição sine qua non. Se eu produzo com extrema qualidade, eu vendo mais, é óbvio. Se o meu produto tem qualidade, o meu produto tem autoridade no mercado, tá? O meu cliente que compra meu produto, ele vai ser meu principal marqueteiro. Então, eu vou vender mais. Ao vender mais, eu produzo mais. E quanto mais eu produzo,
eu diluo mais o meu custo. As pessoas elas têm um pouco de dificuldade de entender, quem não é da área de custos, como assim? Porque se você comprar um latão de tinta de 10 litros e pagar R$ 100 nele, custou R$ 10 o litro. Se você pegar esse galão de 10 litros, né, e você pintar, pintar 1 metro de parede, custou R$ 100 o metro. Agora, se você pegar esse galão de tinta, que você pagou R$ 100, 10 litros, custando R$ 10 o litro, e você pintou 100 metros de parede, o metro custou R$ 1. Então, continuou sendo R$ 100, só que você diluiu o custo ao longo do processo produtivo. Por isso, quanto mais você produz, mais você vai diluir o lucro. Se você comprar lá 1 litro de acetona e pagar R$ 200 no litro, e você atende 4 clientes por semana, olha o custo que vai ser por cliente o uso da acetona. Agora, se você comprar 2 litros de acetona e você faz 40 atendimentos por dia, lá se foi acetona, pô, vou ter que comprar mais, beleza? Mas você está pagando e está diluindo o custo. A ação Professor, Oi. professor, só uma pergunta aqui, complementando essa sua fala, então, que a gente tem que ver o que o cliente está querendo, né? Você fala que a gente precisa ter esse olhar. Então, por exemplo, num exame, na verdade, o produto é o mesmo. Um exame de glicose, ele sai num laudo, sai igual. Então, para Maria recebe-se o laudo, né, a padronização para ser feito, o laudo é emitido igual. Mas eu acho que trazendo para o nosso lugar da biomedicina, o que a gente quer dizer quando é atender a expectativa do cliente é, por exemplo, a Maria pode gostar de receber esse exame online. O João, ele gosta de receber em mãos e ter uma conversa, um jeito caloroso de receber esse laudo. Então, trazendo para a biomedicina, o produto pode ser o mesmo, mas a entrega pode ser diferente, né? Perfeito, perfeito. Porque o resultado do exame, se vai sair glicose alta, glicose baixa, existe uma sequência de padrões que são estabelecidos para dar o Isso. resultado. Isso o cliente não escolhe. Então, eu não tenho como escolher o resultado. Mas a forma é como a pessoa que vai pegar o resultado de exame, como você está dizendo. Não, manda por e-mail. Tá? Por exemplo, nosso laboratório a gente não manda por e-mail, o cliente tem que vir tirar aqui. Não, será que é isso que ele quer? Será que não seria Isso é entender a expectativa na biomedicina, por exemplo. Outro exemplo, então, só trazendo para o nosso nicho. Na coleta, eu preciso prestar atenção no meu cliente. Então, a coleta está normatizada, está padronizada, mas eu posso, por exemplo, entender que o meu cliente gosta de chegar e ter um cafezinho ali. Ou que lá no meu posto de coleta de Barra Velha, o pessoal já gosta de uma bolachinha junto com o cafezinho. Então, eu agrego, né, ao padrão da qualidade que está estipulado. É como se eu colocasse um brilho para atender a expectativa do meu cliente. Perfeito. Porque, então, tá. na realidade de vocês, o resultado do serviço prestado, ele é protocolar, porque ele segue procedimentos técnicos para isso. Então, disso o cliente não tem escolha. O que você tem que ser diferenciado? Você tem que ser diferenciado no pós e no pré e no pós, porque o procedimento para a realização do exame é o mesmo, mas eu tenho que entender as coisas que acontecem antes, eu tenho que tratar na diferença. Perfeito o que vocês estão falando, porque o resultado do que vocês entregam, o cliente está aquém disso, você não pode escolher a forma como é que vai ser lido, se vai ser lido assado, se vai ser assim. Não, ele não tem nem ideia como é que é feito isso. Mas os procedimentos que podem acontecer antes, que são os que eu tenho contato com o cliente, aí pode ser a minha diferença. Tá? A minha diferença pode... Quando você vê um laboratório, por exemplo, que vai coletar o sangue do paciente, eu não sei se chama paciente, tá? Mas quando você vai coletar o sangue da pessoa, você vai na casa do cara fazer isso. O cara vai fazer coleta de urina, você vai na casa. Não, a gente tem um programa aqui que a gente coleta na sua casa. Olha o diferencial. Tá? Isso pode me fazer ir fazer meu exame contigo, mas o laboratório é lá em Blumenau. Não, cara, eu prefiro fazer lá porque lá tem um diferencial. Isso veio muito agora na questão do Covid, né? Esse diferencial do laboratório que abriu mão disso, que se dane, se quiserem fazer aqui. E teve outros que perceberam, cara, eu preciso ser diferente. Perceber o mercado. Isso, um livro bom para ler é a Estratégia do Oceano Azul. A Estratégia do Oceano Azul conta a história do Circo de Soleil. O Circo de Soleil era um circo igual aos outros. Eles se reinventaram. Não, eu vou ser um circo diferente. E aí é perfeito. Hoje, a gente, quando está em Oceano Vermelho, está todo mundo nadando
no Oceano Vermelho, porque são tubarões correndo atrás da mesma presa. Eu tenho que nadar em Oceano Azul, onde não tem ninguém nadando. Eu vou continuar prestando o mesmo serviço, mas de uma forma diferente. Eu vou criar algo novo para o cliente, eu vou criar um valor novo para o cliente. Ok, prof? Ação orientada por fatos e dados, aqui é importantíssimo, é um princípio básico da qualidade. Cara, eu acho não funciona. Ou é ou não é. Por isso que tem que ter indicadores. Quando eu estou dizendo para ti que o negócio é assim, por que é assim? Porque está aqui, o indicador está mostrando isso. Então, não é opinião minha, é o número que está mostrando isso. Por isso que a estatística é importante na qualidade, porque eu deixo de trabalhar com eu acho e passo a trabalhar com o que eu tenho certeza, porque os números mostram isso. Então, em qualidade, não se usa intuição. Não é como um pescador que sobe numa pedra e olha, eu acho que lá tem tainha. Baseado no quê? Manga com leite faz mal. Baseado no quê? Entendeu? Então, na qualidade, a gente parte do pressuposto que eu preciso de dados, eu preciso de fatos. Tá? Por isso que tem que levantar a maior quantidade de dados possíveis. Gerenciamento ao longo do processo, isso aqui é importantíssimo. Eu tenho que entender o processo antes, durante e depois. Eu tenho que ter o processo mapeado, gente. Quando eu falo de processo, como é que faz esse negócio aqui? Tá, então tá, não é mais do meu jeito, é do jeito certo que a empresa institucionalizou. Existe um documento dizendo como é que faz. Hoje de manhã a gente discutia isso. Você tem que entender qual é a tua parte do processo. O que a Thalita faz? A Thalita é a menina que digita o resultado do exame. O que a Thalita pode fazer de errado que vai prejudicar o trabalho de alguém? O Marcelo é o cara que coleta o exame. O que o Marcelo pode fazer de errado que danifica, prejudica o trabalho do próximo? Eu quero que você pense nisso agora, na tua tarefa. O que você faz que outra pessoa dá continuidade? E o que você não pode fazer errado que você ferra com o trabalho do outro? Agora pense em você. Eu quero que você pense o que os outros fazem de errado que ferra o teu trabalho. Isso é gerenciar ao longo do processo. A gente chama isso de mapeamento de fluxo de valor. Mapear fluxo de valor é entender o processo do início ao fim. E saber qual é a parte do processo que, se der errado, ferrou tudo. Então, pense na atividade profissional de vocês, na execução das atividades de vocês. Pense num processo. O processo de elaboração de um hemograma. Desde o início, lá, quando você está marcando o exame com o cliente, a coleta, até a entrega do resultado para o cliente. Imagine esse processo todo. Quantas etapas existem? Né? Agora, pense o seguinte, qual etapa dessa que, se eu faço errado, ferra com tudo, não tem como corrigir? Esse é o processo mais importante. Tá? Então, você está fritando um ovo, até fritar o ovo, botar o ovo na mesa para eu comer, quantas etapas tem? Beleza. Qual é a etapa que, se der errado, ferrou, eu não como ovo? Então, eu preciso entender do processo da ponta A até a ponta Z e entender as inter-relações. O que eu faço que prejudica alguém, o que eu faço que beneficia alguém, o que alguém faz que me ferra, o que alguém faz que me beneficia. E conversar sobre isso. Por isso que no desenho do processo você fala com todo mundo. Por quê? Porque eu tenho macro processo e eu tenho micro processo. O macro processo eu estou olhando ele de cima. Só que quando eu vou explodir esse cara, eu vou pegar processos separados. O somatório das partes forma um todo. Controle de dispersão é isolar as causas. As pessoas perdem muito tempo em analisar o processo inteiro e aí a causa ali pulando na cabeça do cara, o cara não percebe. Por isso que a gente faz diagrama de causa e efeito, diagrama de Chikawa. É uma forma de você avaliar o que está causando um efeito. Então, está acontecendo algo, tá? Tenta isolar a causa. Isolar essa causa para que ela não cause metástase, não contamine outros processos e trate só essa causa. Se tem várias causas, trate uma por uma. Você não vai conseguir fazer tratamento de todas elas. Depois eu vou falar de algumas ferramentas para isso. Então, isole as causas, controle a dispersão, tá? Não aceite ida de defeitos para o cliente. Isso aqui, cara, eu não posso admitir, principalmente na área de vocês, que um cara pega, que nem a novela que tinha ali, com uma novela das 7, que a menina recebeu um exame errado, a Paloma, tá? Agora não me lembro da novela, tá? Mas era ela e o Antônio Fagundes, tá? Ela recebeu um exame errado e achou que ia morrer, e na verdade quem foi morrer foi o Antônio Fagundes no final da novela. Então, pensa que desgraça na vida de alguém receber um exame, tá? E possa decretar que o cara vai viver X dias, X vezes, algo assim que deixa o cara abalado psicologicamente. Por quê? Porque alguém digitou errado, entregou o exame para a pessoa errada. É diferente de entregar uma nota fiscal errada para o cliente, que isso tem conserto. Eu sei, você vai pegar o exame e vai avisar o cara, mas o impacto que você causou. E se esse cara for um cara de fraco de cabeça e cometer alguma loucura porque não aceitou o resultado? Nossa, eu não estou falando de historinha de novela.
Tá? A gente sabe que existe aí o centro de valorização da vida justamente por isso. A pessoa é fraca de cabeça e não absorveu o impacto de uma entrega de um exame errado. Pensa o impacto que isso dá. E falando de qualidade, agora tirando a palavra exame da mão, cara, não entrega nada errado para o cliente. Sabe qual é o maior erro que você pode cometer na tua empresa? O teu cliente achar o defeito. Cara, isso aí é para te matar. Tá? O cliente acha o teu problema. Então, você tem falha no processo de qualidade, então. Prevenção de problemas, ou seja, é saber que o problema vai acontecer, prever isso da melhor forma possível. Eu sei que tem coisas que são impossíveis de você cercar. Eu trabalhava como supervisor de planejamento logístico até dezembro do ano passado e meu papel era ir nas empresas prever desgraça. A gente fechou um contrato com a Apple e eu fui para São Paulo, eu fiquei 2 dias lá, eu levei umas 40 perguntas para os caras. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer isso? E se der isso? E se for isso? Aí chegou uma hora, o cara levantou a mão, ô Marcelo, ô Tetel, deixa eu perguntar uma coisa, cara. Porra, tu é o cavaleiro do apocalipse, né, velho? Porra, tu só faz pergunta cabulosa, cara. E o que eu falei para ele? Olha, seu José das Couves, as coisas boas que a sua carga vai sofrer, o seu produto vai sofrer, eu sei. Eu sei como é que a gente vai tratar bem o seu produto. Mas eu estou vindo aqui para descobrir se alguma coisa que fuja do meu planejamento acontecer, o que eu faço? Porque eu não quero ficar ligando para o senhor toda hora quando der um problema. Isso é prevenção de problemas. Você mapear o processo e achar quais são as variáveis que, de uma certa forma, pode impactar. Eu sei que tem variáveis externas que estão aquém do nosso controle, como o ciclone bomba que aconteceu, por exemplo, e desligou a geladeira de um monte de empresa de vacina aí, e as vacinas foram para o vinagre. Tinha como prever isso? Não. Ah, mas tem. A primeira pergunta que eu faria, tem estabilizador? Tem no break? Tem. Sim, mas ele dura só 40 minutos, então não tinha o que fazer. Só que hoje os caras estão escolar. Pô, agora eu vou ficar ligado, velho. Eu vou ter uma geladeira extra, movida com gerador, sei lá, com Power Ranger Força Animal, eu vou criar um plano B, porque se der errado eu vou resolver isso aqui dessa forma. Porque eu já sofri 2 vezes, nós tivemos 2 ciclones num período de 40 dias. Então agora as pessoas estão se coçando. Ação de bloqueio, evitar o mesmo erro. Quando eu falo de ação de bloqueio, você teve um erro que você não previu, que isso pode acontecer, né? E aí você, bom, agora não vai acontecer mais. Por quê? Porque eu me preveni, que é o que eu estou falando. Alguém tem um problema na empresa, a Thalita resolveu. Só a Thalita sabe resolver. Ela não tem documentado nada, não tem nenhuma base de conhecimento formada na empresa, a Thalita está de férias e é só ela que resolve o problema. Então, se existe um bloqueio, eu elimino ele e documento. Porque se um belo dia ele voltar a acontecer, eu sei a solução para esse erro. Quantas vezes vocês já trabalharam em empresas que tiveram que ligar para um ex-funcionário? Porque deu uma cagada grande, só o cara sabia resolver. Mas eu duvido que isso não tenha acontecido. De você ter que ligar para um ex-funcionário que você demitiu, que é o pior ainda, quando você demite o cara. Pô, cara, desculpa, eu preciso... Né? E o cara, claro, se o cara é profissional, ele vai resolver o teu problema. Mas tem cara que é FDPAE, então me mandaram embora, cara precisa de ajuda, banana para esses caras. Aí é falta de profissionalismo. Mas quantas vezes isso acontece? De eu ter que ligar para um cara porque só ele tem a solução, por quê? Porque eu não documentei a solução. E respeito pelo ser humano, gente, pelo empregado. O funcionário, ele é uma peça... Tem a pirâmide organizacional, eu mostro ela na sala para os alunos. Nível estratégico é o dono da empresa, nível tático são os gerentes, coordenadores, supervisores, nível operacional é nós, chão de fábrica. E a gente tem que ter respeito pelo empregado, independente da altura da pirâmide. A teoria das relações humanas, ela nasceu para mostrar isso, para vocês terem uma ideia. O empregado não tinha valor nenhum na organização. As 2 primeiras teorias, a teoria de 1903 e a teoria de 1916, a clássica científica de Fayol e de Taylor, só focavam a estrutura e o processo, não focavam o empregado. E lembrando que por melhor que seja a estrutura, por mais tecnológica que ela seja, por mais dinheiro que você tenha, quem executa é o funcionário. Então você tem que pensar que não adianta eu ter a melhor estrutura, a melhor tecnologia, dinheiro pra caceta, mas eu não respeito o colaborador, eu não trato ele bem, eu não dou condições para ele produzir, aí vai cruzar os braços e não vai fazer. Então tem que ter respeito pela base da pirâmide. O diretor da empresa pode falar 16 idiomas, mas o seu Zé, que mal sabe escrever o nome, tem mais importância do que ele, porque é o cara que executa a bagaça. Então eu preciso ter esse respeito. E por isso tem que ter comprometimento da alta direção. Tá? Então, esses são os princípios da qualidade: saber o que o cliente quer, pôr a qualidade em primeiro lugar, que você produz mais, orientar por prioridades. Tem 10 problemas, quais eu vou atacar primeiro? Você tem que entender o impacto de cada um. Por isso que você tem tudo mapeado e sabe o impacto que cada não conformidade gera na tua operação. Ação orientada por fatos e dados, não por achismo.
Por isso que estatística é muito importante, e a professora deixou claro ali, tem que ter indicador. Por mais besta que você ache o indicador, ele tem que existir. Gerenciamento ao longo dos processos, as pessoas devem entender o que elas fazem antes, durante e depois. As pessoas devem entender as relações entre os processos. A minha parte, não é comigo, não, é contigo, sim. Tá? Se você faz mal feito, você afeta o cara da frente. Se alguém faz mal feito, afeta o teu. Tá? Controle da dispersão, isole as causas. Tá? Não deixe essas causas contaminar outros processos, causar metástase no processo. Tá? E trate uma causa por vez. Por isso que você tem que saber qual delas eu vou atacar, orientada por prioridades. Tá? Não aceite defeito, zero defeito. Crosby na veia, tá? Zero defeito. Se sabe como faz, está documentado, não vai ter defeito. Prevenção de problemas, tente prever a maior parte possível dos problemas que vão acontecer. Aqueles que acontecem que você não previu, evite acione o bloqueio, não deixe acontecer de novo, tá? E respeite o ser humano, o empregado, e claro, a direção tem que estar junto, cara. Tudo isso que eu falei não tem sentido nenhum se o topo da pirâmide está se lixando para o processo. E na área da qualidade, a gente tem algumas ferramentas que podem ser úteis, tá? Em qualquer atividade profissional, tá? Não especificamente para a área da saúde. Mas eu tenho o Ciclo PDCA, que é uma ferramenta que a gente tem lá, o Plan, Do, Check, Action. É um método de gestão utilizando 4 passos para controle de melhoria contínua. Nós temos o MASP, cara, MASP é muito massa, que é um método de análise e solução de problemas, ou estrela decisória, ele também pode ser chamado assim. É um processo de melhoria que apresenta 8 etapas, sendo que cada uma delas contribui para a identificação de problemas e a elaboração de ações corretivas, preventivas, para eliminar ou para minimizar. A gente tem o brainstorm como uma ferramenta, que é uma dinâmica de grupo justamente para as pessoas conversarem e debaterem sobre um problema, cada um dando a sua visão do negócio. E como todo mundo trabalha e faz parte do processo, do A ao Z, tem uma participação, talvez a pessoa que menos tenha participação no processo, a opinião dela de fora seja de grande valia. Brainstorms não podem ser muito longos, com mais de 1 hora, senão fica cansativo. Eu tenho o GUT, que é a gravidade, urgência e tendência, quando eu quero fazer soluções de problemas, tomar decisões de soluções de problemas não quantificáveis. Você imagina que você tem lá um carro com o pneu furado, com o pneu careca traseiro, e o farol queimado e sem buzina. O que você vai arrumar primeiro? Você não consegue quantificar o dano que isso vai te causar. Eu não sei quanto que pode dar de dano, de gravidade, de urgência, de tendência, um pneu careca, ou um farol queimado, ou sem buzina. Depende muito do contexto e do cenário onde estiver envolvido. Por isso que você faz uma aplicação de um GUT. Agora, se é uma máquina que para de produzir, ou uma impressora que para de imprimir, eu consigo mensurar o dano, o custo que isso vai me dar se ficar quebrado muito tempo. Fluxograma está na veia de todo mundo já viu falar de fluxograma alguma vez na vida, é uma representação gráfica, um esquema gráfico da melhor forma de execução de uma tarefa, de um processo. Perfeito. Então, quando você quer executar uma tarefa, você estabelece um fluxograma para isso. A descrição do processo pode ser longa, 3, 4 páginas, mas o fluxograma são meia dúzia de caixinhas que o cara bota o olho e ele já entende. Tem o diagrama de causa e efeito, o diagrama de Chikawa, é um espetáculo, é uma forma gráfica de você identificar as causas de um efeito. Então, os exames, o hemograma está sendo impresso errado. Efeito, impressão errada do hemograma. Quais são as possíveis causas? Aí a gente aplica diagrama de causa e efeito. Para a indústria são os 6 M's, a metodologia dos 6 M's, e para a prestação de serviços são os 4 P's, tá? Políticas, pessoas, produtos e planta, tá? Então, a planta, quando eu falo, é estrutura. Eu vou analisar esses cenários para tentar identificar da melhor forma possível o que está causando esse efeito. E gráfico de Pareto... Gente, só um pouquinho, professor, eu vou interromper, que eu acho que senão vai acabar o nosso tempo. O professor vai continuar ali, falando mais um pouquinho. Eu sei que ele está quase no final, a gente vai passar um pouco o tempo. Fiquem aqui com a gente, que está bem interessante. E se acaso cair, gente, caímos, tá? Mas fiquem mais um pouquinho que já está terminando, apesar de ser 22 horas. Obrigado, professora. Nós temos o gráfico de Pareto, que eu sou apaixonado por isso, que é a regra do 80-20. Eu vou falar uma coisa, que é a terceira frase da noite. 80% dos teus problemas vão acontecer quando você tiver 20% da tarefa para acabar. É batata isso. Tá? Cara, você está dando graças a Deus. Meu Deus, eu estou quase acabando. Quando falta 20% para concluir o processo, vem um pepino grande para você resolver e ele representa 80% dos seus problemas. Então, o Pareto é muito feliz nesse gráfico dele. Tá? Esse gráfico de Pareto, ele ordena em frequências de ocorrências da maior para menor, permitindo a gente ter priorização dos problemas. Lembra que eu falei tomar ações por prioridades? O Pareto te ajuda a isso.
20% dos teus clientes representam 80% do teu faturamento. Tá? 80% dos teus clientes representam 20% dos teus problemas, mas 20% dos teus clientes representam 80%. Então, sempre quando você acha que está acabando, você não viu nada ainda. Então, o Pareto é muito bom para isso. E aí, por isso que é importante entender de processo. Tá? Quando a gente fala de processo, a gente está falando de um conjunto de atividades, ou funções, ou tarefas que são realizadas para que você consiga executar alguma coisa. Então, eu tenho aqui algumas definições de processo pela ISO, pela IDF, Michael Hamer, Thomas Davenport, tá? O Howard Ramassoway, Diane Galloway, tá? Que são escritores da área de processos, que é uma área que eu milito bastante. E o que eu quero que vocês entendam de uma forma resumida o que está aqui. O que é processo? É um conjunto de procedimentos, de métodos, tá? Que vão transformar uma entrada em saída. Então, eu tenho lá um conjunto de recursos financeiros, tecnológicos, humanos, materiais, estruturais, que eu transformo algo em saída. Pode ser um produto, pode ser um serviço prestado. Então, esse conjunto de tarefas, de processos ou de saídas, tá? Esse conjunto de processos ou de tarefas, eles me fazem o quê? Eles me criam um produto ou me criam um serviço. E eu tenho que fazer justamente isso para atender as necessidades do cliente. Então, tem aí meia dúzia de definições de processos para que vocês tentem entender a importância disso, a importância do processo na gestão da qualidade. A padronização de processo, gente, é a solução que muitas empresas encontram para garantir a assertividade das suas operações. Isso cria uma visão única do processo por meio da padronização. Padronizar as tarefas é eliminar o eu faço do meu jeito, do jeito errado, do jeito da empresa. Não, é o jeito da organização. E aí você consegue a tão almejada excelência operacional. Tá? Então, tenha processos, tenha POPs, procedimentos operacionais padronizados. Tá? E quando a gente vai para dentro de laboratório de análises clínicas, tá? Entre pontos cada vez mais abordados, quando se fala de controle de qualidade, a gente precisa, principalmente na atividade de vocês, questões relativas à biossegurança, tá? A acreditação laboratorial, tá? E a adoção de práticas modernas e eficazes. Então, eu preciso de uma série de processos para isso. Por isso que otimizem os seus processos. O controle da qualidade laboratorial é um processo contínuo de melhoramento que tem como objetivo identificar as necessidades e as expectativas dos clientes de vocês. Então, com etapas de um programa de qualidade seguidas, é possível coordenar, controlar e dirigir esses princípios que a gente discutiu agora há pouco. Tá? O controle de qualidade lá nos laboratórios está relacionado não só à qualidade de vida daquelas pessoas que convivem no ambiente, mas também à satisfação e às expectativas do cliente de vocês. Eu sei que vocês não podem interferir no resultado, e nem sempre o resultado que eu entrego para o cliente é o que ele queria, porque, afinal de contas, existem procedimentos que me levaram àquele resultado laboratorial. Mas como eu entrego esse resultado para o cliente, quando eu entrego, como é que eu fiz a coleta, tudo isso influencia. E, consequentemente, um serviço não bem executado não atende o esperado, ele passa a não ser mais procurado. Quando eu vou na Celesc, quando eu vou no cartório, quando eu vou no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, porque eu tenho financiamento lá, quando eu vou na prefeitura, eu vou porque eu sou obrigado. Então, atender mal ou atender bem, eles não estão se preocupando com isso, porque sabem que eu tenho que ir lá. Agora, quando é serviço privado, se eu sou mal atendido, eu não volto. Quantos lugares você deixaram de ir porque foram mal atendidos? Otimize os seus processos, conheça eles e melhore-os. Tomada de controle da qualidade laboratorial. O objetivo principal dos laboratórios é assegurar que os resultados reflitam de forma legítima a realidade clínica apresentada dos usuários. Então, às vezes, o resultado do exame pode ser assegurado com grande ansiedade e os resultados precisos são uma necessidade. Por isso, tem que ter muito cuidado. Tá? E os profissionais envolvidos na execução desses processos devem satisfazer as necessidades dos seus pacientes, tá? E possibilitar, por meio dessas informações, a realização correta do diagnóstico. Por isso que tem que ter muito cuidado na hora de produzir um resultado laboratorial. Eu tenho que me preocupar também com o investimento em biossegurança. Tá? O laboratório de análises clínicas contém materiais biológicos provenientes dos mais diversos organismos. Então, tem que ter um cuidado. Em 1970, foi feito um estudo que comprovou que a maioria dos profissionais da área da saúde adquirem patologias no serviço, mais que outros serviços, mais que outras atividades profissionais, se nós compararmos. Então, se é uma área que está extremamente contaminante, eu tenho que concluir como necessidade de medidas eficazes para reduzir essa taxa. Então, por isso que surgiu a biossegurança, tá? Que o princípio dela é a prevenção e a minimização e até a eliminação de riscos de materiais biológicos que podem causar mal a quem trabalha com isso.
Biossegurança tem que ser feita na prática, reduzir riscos biológicos, eu devo ter uma série de ações, tá? De diversos aspectos que permitem isso. Tá? Então, a minha estruturação fixa do meu laboratório, os meus equipamentos, a calibração desses equipamentos, aí vai o que eu tinha dito antes, a qualidade dos materiais, dos insumos que você usa, se eles são de péssima qualidade, eles podem acabar trazendo algum tipo de risco de contaminação. Então, o laboratório tem que analisar as práticas e os seus procedimentos justamente com esse intuito de identificar se precisa de uma intervenção. Né? Será que você está fazendo certo mesmo? Tá? Por isso que se você tiver procedimento, revise-os. Tá? E existe sim a necessidade, a importância e a influência da biossegurança na gestão laboratorial. Tá? Agora que está clara essa importância da biossegurança nos laboratórios, é perceber como que ela interfere na gestão da qualidade. Então, a qualidade do serviço prestado pelo laboratório é analisada pelos acidentes que ocorrem nele. Não se deve apenas tentar na quantidade, na eventualidade, mas principalmente nos efeitos causados. Ah, aconteceu, eu mitiguei, não acontece mais. Mas o efeito que isso trouxe. Como eu falei no caso do exame entregue errado para alguém. Padronize as técnicas do laboratório. Tá? Então, a padronização é importante. A gente já discutiu o que é padronização e a importância dela. Então, tenha POP, tenha procedimento operacional padronizado, tenha instrução de trabalho, capacite, treine as pessoas. Essas pessoas não sabem. E outra coisa, as pessoas são viciadas. As pessoas trabalham 5 anos no laboratório, 5 anos no outro, está no teu. Trabalhou 3 anos no centro de estética, 4 no outro, está no teu. Ela vem com vício. Ah, porque lá na minha empresa era assim. Ah, porque lá na minha empresa era assim. Ah, lá na minha empresa era assim. Se você tiver estruturado, padronizado, o lá na minha empresa não serve aqui. Pode até ser útil quando eu for montar o meu padrão, que daí eu vou te chamar. Ô, Thalita, como é que era lá na tua empresa quando acontece isso? Ah, legal. Ô, Fulana, como é que era lá na tua empresa quando acontece isso? Ah, legal. Daqui a pouco eu tenho 4 opiniões diferentes. Quem sabe eu mudo a minha estrutura, o meu processo, baseado nesses históricos. Tá? Por quê? Porque são pessoas que vivenciaram isso. Tá? Mas cuidado com o achismo. E aí, evidentemente, a redução de custos laboratoriais. Quando você implanta um programa de qualidade laboratorial, você possibilita que os profissionais envolvidos, tá, tenham condições de monitorar de forma efetiva, garantindo que cada etapa seja devidamente enquadrada dentro dos requisitos. E aí volta o início da nossa conversa, a gente está finalizando. Se você tem qualidade, você produz mais. Se você tem qualidade, tá, você sabe muito bem cada etapa que tem que ser feita, você não tem gastos desnecessários. Uma gestão sólida, com controle efetivo em todos os processos, e aqui vale para qualquer empresa, né? Fica muito mais fácil para o gestor, o proprietário ter em mãos um conjunto completo e significativo de dados que permitam a esse cara apontar os erros e os acertos e, consequentemente, tomar as ações corretivas para isso. Tá? Então, lembra que eu disse lá no início da aula, é importante que essa redução de custos se relacione com o aspecto da gestão. Então, eu tenho que cuidar que esses cuidados de reduzir custos, de forma alguma, afetem a biossegurança, afetem a qualidade do produto ou do serviço que eu estou entregando para o cliente. Aí eu tenho que fazer com que com essa redução de custo mantenha meu nível de qualidade, mantenha meu nível de segurança, mantenha meu nível de satisfação. Então, é justamente não abrindo mão do budget, da razão de ser da minha empresa, da missão da minha empresa. Eu estou tentando fazer da melhor forma possível, da forma mais eficiente. E ser eficiente traz redução de custos. E quando a gente fala de acreditação e controle da qualidade, eu estou falando praticamente, como se fosse a ISO de vocês. Tá? Quando a gente acredita, faz a acreditação de um laboratório, tá? A gente está fazendo uma aprovação formal, dada por determinados órgãos, que atesta a capacidade de um laboratório em se manter atualizado sobre requisitos necessários para segurança e qualidade. Então, a acreditação dos laboratórios de análise clínicas é constituída por um conjunto de pontos que são considerados em relação não apenas à segurança dos pacientes, mas também à capacidade técnica e à correta utilização dos aparelhos. São calibrados, não são? Qual é o tempo que eles sofrem ações preventivas, preditivas e corretivas? Né? Eu prevejo, tá? Eu corrijo, tá? E eu constantemente... Então, quando você tem todo esse cenário montado de processos bem definidos, POPs, instruções de trabalho, listas de treinamentos, que você consegue comprovar que as pessoas estão recebendo qualificação, uma parede cheia de cursos que as pessoas acabaram fazendo, um monte de certificado colado na parede, tá? Formação continuada constantemente com essas pessoas, trazendo novidades, trazendo inovação e trazendo melhores formas de executar os processos, não tem como você não ser acreditado, você acaba recebendo isso. Então, de uma forma, para que a gente possa concluir, tá? Os laboratórios de análise clínicas mantêm programas de certificações e acreditações por agências reguladoras. E por contar com maior possibilidade de melhoria, uma vez que é possível detectar falhas
que impedem o melhor alcance dos resultados. Então, todos os aspectos do laboratório são relacionados quando se pensa em adaptar a estrutura técnica, profissional, os requisitos propostos em relação à biossegurança, ao conforto dos pacientes, como a professora falou, conforto de quem trabalha, condições adequadas. Não adianta eu enfiar uma faca no pescoço de um funcionário e pedir para ele executar uma coisa, você não tem capacidade para isso, você não tem estrutura para isso, você não tem treinamento para isso. Tá? E na área de vocês, tá? Especificamente, eu fiz uma busca sobre esse material. Tá? Esse material está com vocês, eu não vou me aprofundar muito, tá? Mas nós temos aí parâmetros de validação de métodos analíticos. E aí, quando eu li isso, eu percebi, eles também têm, como a gente tem GUT, PDCA, MASP, vocês têm as especificidades e a seletividade, tá? Vocês têm a função de resposta, está toda a definição ali. Vocês têm o intervalo de trabalho, a linearidade, a sensibilidade, a exatidão, a precisão. Vocês têm limite de detecção, limite de qualificação, a robustez. Existem ainda as regras de Westgard, que é um conjunto de regras usado para controle de qualidade no laboratório. Então, essas métricas aqui, esses termos aqui, são termos que permitem a vocês, tá, validar os parâmetros de métodos analíticos nos laboratórios. Então, tudo isso aqui cria indicadores. Tudo isso aqui cria indicador. Tá? Permite a vocês identificar quão próximo vocês estão dos objetivos e que qualidade vocês estão efetivamente entregando para os clientes. E aí, esse gráfico, as regras de Westgard, tá? Quando ele trabalha, por exemplo, com um gráfico de Levy Jennings, é um gráfico de controle em que os resultados da corrida analítica são plotados em uma função de tempo ou número de corridas. Eu até coloquei aqui na apresentação um link para vocês fazerem o uso a plotagem desses dados, tá? Gratuitamente. Essa ferramenta ela é gratuita, vocês podem utilizar. Esse gráfico, tá? Ele é importante aliado do profissional do laboratório no controle interno da qualidade, justamente para evidenciar o estado do sistema analítico e ajudar a garantir a confiabilidade dos resultados entregues. Resultados esses que esses indicadores permitem-nos saber quão bom foram. Tá? E aí, não tem como a gente não falar, a gente encerra aqui falando de ISO. Né? A ISO é uma padronização, tá? É uma norma de padronização por um serviço ou por um produto. Então, nós temos a ISO 9001 em 2015, que é a ISO da qualidade. Essa ISO ela pode ser aplicada em conjunto com outras normas. Então, eu posso aplicar a ISO 9001, por exemplo, na construtora e me fazer valer de uma série de instruções e de normas do CREA. Eu posso aplicar, por exemplo, a ISO 9001 num restaurante e me fazer valer de uma série de instruções da Anvisa, tá? Eu posso fazer a aplicação de ISO 9001 num porto e me fazer valer de uma série de instruções normativas da Receita Federal do Brasil e da Polícia Federal. Como eu posso aplicar a ISO de 9001 em laboratórios, clínicas estéticas, hospitais, tá? E aí eu vou me fazer valer de uma série de instruções normativas e regulamentos, procedimentos e métodos dos órgãos reguladores de vocês. Essa ISO ela é amplamente adotada em todo o mundo, por ser a mais conhecida entre as normas. Ela é o start para quando você vai buscar, por exemplo, o selo de qualidade, você se abraça nela. E aí faz o uso das normas específicas de cada área de atuação. Tá? É interessante entender que cada empresa tem um nível de maturidade para a implantação da ISO, que deve ser levado em conta a hora da implantação. Então, existem alguns momentos, assim, existem alguns passos que a gente tem que seguir quando a gente fala de implantação de ISO. Definir um método de implantação adequado, definir a equipe, ter um diagnóstico, um planejamento executado bem feito, envolver quem são as pessoas que vão participar do processo, implementar os requisitos na norma. Esses requisitos na norma eles devem estar em consonância com as instruções normativas, com os procedimentos operacionais padronizados, com as instruções de trabalho e, principalmente, com a normatização do setor específico. Da área da saúde, quais são as normas que eu tenho que seguir. Tá? Tem que ter auditoria para que o negócio funcione efetivamente, e aí, depois, tudo pronto, você contrata um auditor, você contrata uma auditoria interna, que é o meu caso, eu sou um auditor interno. O meu papel é fazer com que todas as tuas normas sejam seguidas, para que quando a auditoria de certificação vir à tua empresa, ela vai fazer a certificação e não vai achar erro nenhum. Então, aí isso faz parte do conjunto de normas. Tá? E aí, quando elas são implementadas e cumpridas, tá? Você estabelece uma relação de confiança entre o cliente e a empresa. Tá? Então, esse é o objetivo de ter uma ISO. Quem compra um produto ou usa um serviço de uma empresa certificada está ciente que os processos ali são extremamente mapeados. Para você mudar um botão do teu sistema, do teu computador, você tem que ter a aprovação da ISO. Porque foge do procedimento. Não é mais assim.
Professor, eu agradeço, não sei se todos estão aí ainda. Tá? Acho que a grande maioria tá. Aí eu consegui vencer, de manhã a gente parou na 3 lâminas antes. Uhum. Mas o que eu tentei aqui, gente, de uma certa forma, foi passar para vocês a importância da gestão da qualidade, a importância do controle total da qualidade, tá? Mostrar para vocês que existe na área de vocês métricas, porque vocês usam como balizadores para medir se estão com qualidade ou não, tá? E aí isso vai muito de cada uma das áreas de atuação. Eu não sei se vocês têm algum questionamento, tá? Fique à vontade, afinal de contas, esse era o objetivo, tá? Se não, professora, eu entrego a palavra para a senhora para os finalmente daí. Alguém tem alguma pergunta, gente, para o professor Marcelo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Esse é o momento. Não é toda hora que a gente tem um auditor aí falando, então aproveitem. Eu quero aproveitar também e agradecer mais uma vez, professor, aprendi bastante. Eu tinha um conhecimento, mas obviamente que se agregou muito com a sua fala, fez bastante sentido. Então, acho que os alunos também gostaram. Estou vendo aqui o pessoal falando excelente, palestra show, top. Então, muito obrigada para quem ficou com a gente até agora.